Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. E desde já quero agradecer a presença de todos. Fico muito feliz com a presença de todos aqui, viu? E que esse culto venha dar o testemunho do nosso milagre. Eu acredito que todos sabem da prova que a gente passou, mas graças a Deus a gente está dando esse testemunho para engrandecer o nome do nosso Deus, porque não há nada impossível para Deus. Nós servimos o Deus do impossível. Mesmo quando você se encontra sem opções, Deus vai abrindo as portas, vai mostrando pessoas para te ajudar e no final Ele consegue realizar o teu sonho. Então eu queria contar um pouco a história do Nicolas, que começou logo bem no início da gravidez. Logo na primeira ultrassom ele já deu uma operação. Como só estava com 3 meses, a gente não sabia o que de fato seria essa alteração. A gente sabia que poderia ter, né? Também poderia não ter, mas já tinha esse alerta, né? Aí a gente esperou até os 7 meses para a gente fazer a segunda ultrassom morfológica, e quando a gente fez a segunda morfológica, a doutora Bruna falou que tinha uma alteração no coração, que precisava fazer um ecocardiograma para ver o que seria essa alteração, né? Se seria algo simples, se seria algo complicado. E a gente foi até Teresina, procurou um especialista, fizemos esse ecocardiograma. O primeiro especialista deixou a gente mais tranquilo, disse que era apenas um problema simples, que não precisava de cirurgia nesse primeiro momento, que talvez seria caso de medicação a partir dos 3 meses. Aí a gente ficou tranquilo, sossegou nosso coração. E quando a gente foi procurar a obstetra para fazer o parto da Jane, aí a obstetra pediu uma segunda opinião. Aí quando a gente foi nessa segunda opinião, foi que de fato a gente descobriu o problema dele. Ele repetiu o ecocardiograma, ele falou que era um problema muito grave, e não tinha condições de a gente ter a criança por aqui, e seria que ser em um hospital, em um instituto próprio mesmo do coração, e não tinha como fazer em Teresina, não tinha como fazer em São Luís, tinha que ser em um hospital de grande centro. Aí a gente já estava com 8 meses, a gente ficou sem saber o que fazer. Aí a gente sentou, pensou, conversamos e resolvemos ir até Brasília, porque ela tem parente lá e ficava mais fácil para a gente, mais cômodo. A gente foi até Brasília, começamos tudo do zero. A partir do posto de saúde, fomos transferidos, referenciados, aguardamos um leito no hospital e não foi nada fácil. A gente sair do nosso conforto, sair da nossa casa, largar o nosso emprego, largar a nossa família e ter que enfrentar tudo novo sem saber o que seria, né? Mas de fato a gente tinha que encarar essa realidade, tinha que passar por tudo isso. A gente não podia simplesmente desistir com essa notícia. Então foi o que a gente fez, a gente não tinha opção. Largou o nosso conforto, largou a nossa casa. O médico falou do jeito que pode ser resolvido em uma cirurgia, pode precisar outra cirurgia, e enquanto ele espera essa outra cirurgia, ele vai ficar internado. Do jeito que pode ser uma internação de 1 mês, pode ser uma internação de 1 ano. E a gente teve que encarar. A gente foi até Brasília, não conhecia nada lá e começamos tudo, mas graças a Deus, com muita dificuldade, ele nasceu bem, né? Não precisou de oxigênio, não precisou de reanimação, mas ele já foi direto para a UTI, porque como ele tinha um problema muito grave, ele poderia ter alguma parada, poderia ter alguma complicação. Ele ficou na UTI durante 6 dias, foi o tempo que precisou para fazer os exames, programar a cirurgia, porque é uma cirurgia muito difícil, muito delicada,
E no 6º dia de vida, ele foi operado. No 6º dia de vida, ele foi operado. Depois da cirurgia, eu falei com o cirurgião disse que a cirurgia foi tudo bem, né? Foi uma cirurgia longa, mas que tinha conseguido consertar todos os problemas, que ele tinha 4 problemas no coração em uma só cirurgia, que não precisaria fazer uma reabordagem. Mas, em compensação, ele tinha saído muito grave da cirurgia. Quando a gente viu ele na UTI, que ele tinha subido, ele estava bem delicado, bem grave. E o médico disse que essas primeiras 72 horas seriam bem primordiais para a recuperação dele. Se ele sobrevivesse essas primeiras 72 horas, provavelmente sairia tudo bem. E ele saiu com 10% só da função cardíaca. Essa função cardíaca era à base de medicamentos. Ele saiu da cirurgia com insuficiência renal, precisando fazer diálise. Ele saiu da cirurgia entubado, sondado, então ele estava todo invadido. Tinha um aparelho por todo o corpo. E com 48 horas, ele foi piorando. E chegou um momento que o médico perguntou se a mãe dele já tinha visto ele após a cirurgia. Porque a Raquel estava dizendo que ele já estava despachado. E a mãe dele se despedisse dele, que já tinham feito o que podiam fazer. Mas graças a Deus, depois desse período, a mãe dele me ligou na mesma hora perguntando se ele estava bem. E eu não podia dizer para ela que ele estava muito grave nesse momento. A mãe dele se ajoelhou, orou, suplicou, pediu, e graças a Deus, a partir desse momento, ele foi só melhorando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim foram 41 dias de UTI. 41 dias internados, 41 dias lutando, sofrendo, mas no final, Deus nos deu a vitória para que nós possamos estar aqui testemunhando esse milagre. Porque uma criança com 6 dias de vida, ser operado, sair com insuficiência renal, insuficiência cardíaca, 10% da função cardíaca, entubado, 41 dias de UTI, e hoje está aqui bem, não há outra explicação a não ser o nosso Deus. E isso a gente já tinha movido céus e terras, já tinha pedido oração a toda a igreja, a outros colegas de outra cidade. E graças a Deus a gente está aqui testemunhando essa vitória. E toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós podemos ter o que tiver, mas sem Deus a gente não é nada. Dinheiro não compra saúde, não compra felicidade, mas na presença de Deus a gente tem tudo. Aleluia. Isso. É confiar e esperar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria deixar uma passagem bíblica para vocês, que eu estava lendo, meditando, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 9. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farpar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do Senhor de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então aqui a gente vê a história de Naamã, que era um comandante do exército da Síria, que era muito poderoso, tinha muita influência, mas não tinha saúde. Ele tinha lepra. Ele era muito reconhecido. Então ele tinha uma serva, a serva da sua esposa, que disse a ele: se ele for até Samaria procurar o profeta Eliseu, ele vai ser curado. Então ele foi buscar o profeta Eliseu. Ele saiu da sua casa e foi se humilhar em um outro lugar. Ele foi buscar. Ele saiu da sua zona de conforto e foi até Samaria procurar o profeta Eliseu. Então a gente tem que estar disposto a sair da nossa zona de conforto, tem que estar disposto a correr atrás, a ir buscar os nossos sonhos, a ir buscar a nossa cura. Não sei o que a gente está precisando, mas a gente tem que sair e correr atrás. A gente não vai ficar aqui esperando, a gente tem que ir buscar. E outra observação que eu posso fazer é que ele foi no lugar certo. Ele não foi procurar qualquer pessoa. Ele foi procurar o profeta de Deus, uma pessoa de Deus. Ele não foi procurar curandeiro, ele não foi procurar qualquer pessoa. Ele foi procurar uma pessoa de Deus. Porque não há outra pessoa que pode resolver os seus problemas, não há outra pessoa que pode lhe curar, lhe dar uma bênção. Não há outra. Somente Deus pode resolver os nossos problemas. Aleluia. Glória a Deus. E todo processo de cura tem um caminho, tem um percurso. Nada vem fácil. A gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, porque há todo um processo. E Deus deu uma direção. A gente tem que aprender a ouvir a direção de Deus, a ouvir o que Deus está falando para a gente. A gente não deve se importar com opiniões alheias, não deve desviar o nosso foco, o nosso objetivo. Não deve olhar para a direita, não deve olhar para a esquerda. A gente deve olhar a direção que Deus está nos dando. E para a gente ouvir essa direção de Deus, a gente tem que buscar uma comunhão com Deus. A gente tem que orar, a gente tem que buscar a Deus. Porque se a gente não buscar o caminho de Deus, a gente não vai conseguir. A gente tem que buscar o caminho de Deus. Às vezes as coisas não acontecem na vida da gente porque a gente não ouve. A gente é teimoso, a gente quer seguir os nossos próprios ideias, seguir os nossos próprios desejos. Acaba que a gente não recebe a cura por conta da nossa teimosia. E ele ficou curioso porque ele pensou que o profeta Eliseu ia sair até ele, ia estender as mãos, ia invocar o nome de Deus e tudo ele ia ficar curado. Mas foi diferente. Eliseu não saiu. Ele só mandou um recado, só mandou um profeta, né, para ver se ele ia acreditar, para ver se ele ia buscar, né? E de primeiro ele ficou chateado porque ele esperava ser bem recebido, ele esperava outra coisa, mas ele nem sequer chegou a vê-lo. Ele só mandou um recado. Ele ficou curioso e os seus colegas que estavam com ele, os seus sujos, disseram: mas se ele tivesse mandado você fazer outra coisa mais difícil, você não ia fazer? Ele simplesmente mandou você descer até o Rio Jordão e tomar um banho. Ele disse: mas os rios lá da minha cidade não vão servir? Sequer não é tão limpo quanto esse? Aí é onde está a história. Deus mandou ele ir até o Jordão. Então a direção de Deus foi até o Jordão, não foi a qualquer outro rio. Então a gente tem que aprender a ouvir a mensagem de Deus, ouvir a direção de Deus. E eu queria deixar essa mensagem para vocês.
E no final, ele reconhece que não há outro Deus, que não vai adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. E que essa mensagem possa ser plantada em nossos corações e que nós possamos ouvir a direção de Deus e ter essa comunhão com Deus. Porque aqui está uma prova viva de um milagre. A gente saiu da nossa zona de conforto, a gente correu atrás, a gente acreditou que Deus seria capaz de curar o nosso filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria compartilhar essa testemunho com vocês. Muito obrigado.